Olá, hoje a gente vai abordar o tema de marco civil na internet. Por isso eu estou aqui com o Fernando Pérez. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo, muito obrigado pelo prazer e honra estar aqui. Que legal que você está aqui, inclusive ele já esteve aqui com a gente em outras oportunidades. E a gente vai falar um pouquinho sobre o marco civil. Como que você vê dentro da advocacia o entendimento sobre o próprio marco civil aí para os advogados que estão nos assistindo? O Marco Civil da Internet, ele trata sobre o direito dos direitos e deveres dos provedores de acesso aos provedores de aplicações da internet, como sites, redes sociais, aplicativos, e dos provedores de acesso à internet, que são os provedores... Os dados, né? Aqueles que fornecem a internet para as casas, para as nossas residências, para as empresas. E sobre essa questão, muitos ainda acabam tomando o entendimento, discussões, de que se trata uma legislação completa da internet. Então, é muito importante que todo advogado, obviamente, após ter acesso ao conteúdo, após ler a lei, que ela é de fácil entendimento, mas, porém, existem alguns pequenos termos técnicos que não exigem um conhecimento profundo em informática, mas exigem, então, uma assimilação um pouco mais desses termos técnicos. Um esforço maior aí para essa área. Um esforço maior para essa área. Então, a primeira questão que todo advogado é interessante se aprofundar, de que forma que o Marco Civil da Internet influencia nos nossos direitos e deveres. Ele não se trata de uma constituição da internet como... Não é, por exemplo, um novo código do processo civil. Um novo código como foi lançado, que tudo muda, que tudo é feito. Ele tem ligações, ele está... de uma certa forma ligado, mas ele não trata de crimes cibernéticos, por exemplo. Então, são várias questões que têm que ser analisadas. Apesar disso, apesar de não ser a Constituição da internet, apesar de não tratar dos crimes cibernéticos, o Marco Civil da Internet trouxe, de fato, alguns direitos, algumas previsões que são importantíssimas e que todo advogado deve ter ciência. Ele avançou em algumas questões. Avançou em algumas questões, deixa uma lacuna intencional ou não em outras questões, o que acaba gerando muitas discussões, mas, de uma certa forma, em comparação ao que nós tínhamos, avançou um pouco ainda. Ainda não é o ideal, porque muitos juízes, advogados, operadores do direito acabam por não interpretar ainda o Marco Civil da forma correta. Por ter alguns termos técnicos ou por deixar essas lacunas, acabou que o Marco Civil da Internet ele acabou dependendo de jurisprudências de entendimento posterior sobre a sua efetiva aplicação. Então, é certo que quando a gente fala de internet e de tecnologia, a gente não pode prever tudo. Até para que a lei não se torne obsoleta, está em constante mudança. O que nós tratamos hoje, se falarmos de questões pontuais, né, de aplicativos, de redes sociais, daqui a algum tempo pode não existir. A forma como nós interagimos daqui a algum tempo pode mudar, mas isso não quer dizer que essas lacunas elas são positivas também, porque acabam trazendo interpretações e acaba que o desenvolvimento da legislação, ou seja, a aplicação, as alegações, a forma como nós utilizamos a lei, se ela não é feita de um modo correto, os juízes acabam não assimilando de um modo correto, acabam se criando jurisprudências que eu não diria negativas, mas que não são produtivas. São jurisprudências que acabam até dificultando a efetiva aplicação da lei. Então é muito importante ter a ciência, como eu posso aplicá-la, efetivamente disputar, né, os direitos que ali são previstos, para que gere uma discussão e jurisprudências e entendimentos produtivos. Então, o advogado que procurar entender o Marco Civil, isso é benéfico para o exercício da profissão dele? Sem dúvida. E eu diria que não só para o advogado que pretende ou que é um especialista em direito digital, em crimes cibernéticos, em tecnologia, mas para todo advogado que lida com questões empresariais, do consumidor, questões de família, contrato. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, ele prevê de que por quanto tempo os provedores de aplicação da internet, como por exemplo uma rede social, devem guardar os dados de acesso, assim como os provedores de internet, aqueles que fornecem acesso à internet, por quanto tempo eles devem guardar essas informações. As aplicações de internet, como uma rede social, por 6 meses, e aqueles que nos fornecem o acesso à internet por 1 ano. Essa informação é importantíssima, como, por exemplo, para um advogado que milita no direito do consumidor e ele quer encontrar o responsável, por exemplo, por um acesso indevido,
por uma compra fraudulenta, por um vendedor e por aí vai. Ele tem que pedir, através de uma ordem judicial, o fornecimento dos dados, primeiro do IP, depois dos dados cadastrais. Se ele demorar mais do que 6 meses, dependendo se for de uma rede social, né, se demorar mais do que isso, ou mais que um ano para aplicação de internet, o provedor não está obrigado a fornecer essas informações. De fato, Ele perde essa prova, por exemplo. ele pode perder essas provas. A lei ela não diz se esse é o tempo mínimo, ela só diz que é por esse prazo. Acontece de forma benéfica, de forma positiva. Que acaba ficando mais. Acaba ficando mais e é isso que nos ajuda. Mas quando nós pensamos numa investigação policial, por exemplo, por muitas vezes a vítima ela acaba demorando para tomar providências, ou não só a investigação policial, mas a própria justiça, o advogado, acaba diminuindo o tempo para poder pedir essas informações. Independente disso, isso foi, independente não, assim, de uma forma positiva, isso foi adicionado, foi um avanço, porque antes, quando não tinha essa previsão, os provedores simplesmente falavam o seguinte: não existe lei que preveja que eu tenha que guardar essas informações, não estou descumprindo a lei, por isso não guardei, não as Mas tenho. também até tem um outro lado, às vezes eu já vi situações, por exemplo, de que guardou por tanto tempo e a pessoa está sendo incomodada ali, falou, eu adquiri esse produto faz 10 anos e vocês ainda estão aqui me incomodando com, por exemplo, com os meus dados e me cobrando alguma coisa. Isso também tem um lado negativo. Sem dúvida. Ou seja, até de um modo, quando a gente fornece informações, a gente dá informações sobre, né, informações cadastrais, informações de compras para as lojas, para as outras questões, elas têm uma obrigação no trato dessas informações também. Mas mesmo que eu tenha comprado um produto muito antes, existem alguns casos que mesmo passando desse tempo, eu vou ter direitos, né? Então, 6 meses e 1 ano pode ser muito pouco tempo para determinados casos. Porque existem o nosso direito de reparação, como por exemplo por danos morais, é muito maior do que isso. Mas é um tempo mínimo, talvez não suficiente, mas é o tempo mínimo que elas devem guardar. É por isso que quando a gente fala de um crime ocorrido no mundo virtual, nós não podemos esperar muito tempo para produzir as provas. E nós devemos né, nos basear, os advogados devem se basear, por exemplo, no Marco Civil da Internet, para considerar esse tempo. Então, durante esses 6 meses, por exemplo, numa página de rede social, para um aplicativo, existe essa previsão. Somente apontar por exemplo, o Marco Civil da Internet, dizendo que ele tem que guardar por 6 meses e indicar essas informações. O Marco Civil da Internet, sobre essa questão do tratamento, de que forma que ele pode utilizar os dados, analisar as conexões, ele traz algumas previsões que são importantíssimas, mesmo que sejam difíceis de fiscalizar, mas são importantíssimas, como, por exemplo, o provedor de conexão à internet, aquele que nos fornece a internet, não pode analisar os acessos do usuário e impedir que ele acesse ou diminua a velocidade de determinada função. Que é uma coisa que acontece. Não existe como fiscalizar. Então, acontecendo, não temos como o usuário final, o usuário comum, tomar conhecimento disso. O Marco Civil não prevê, por exemplo, a fiscalização disso. Não prevê a fiscalização e a ponderação de que modo que nós vamos fiscalizar todos os acessos. Por exemplo, determinada empresa pode, por algum interesse, independente de qual seja, pode falar assim, vídeos, o usuário ele vai ter uma conexão mais lenta, por exemplo, independente de qual seja o motivo. Isso não pode, mas é difícil de fiscalizar. Ele tem algumas previsões que são interessantes, mas quando se trata de internet, o legislador, ele não consegue, é difícil considerar numa legislação como, por exemplo, o Marco Civil da Internet prevê que toda empresa que ofereça, que tenha atividades no Brasil, ao público brasileiro, ao brasileiro, obrigatoriamente deve respeitar o Marco Civil da Internet. Deve respeitar a legislação brasileira, inclusive o Marco Civil da Internet. Agora eu faço uma pergunta. Quando eu faço uma compra pela internet, uma pergunta considerando a questão do direito do consumidor, faço uma compra pela internet, só que o site está na China. Sou eu que vou até lá ou esse site que vem até mim? Qual que é a legislação que corresponde, que vai reger se eventualmente algo deva ser discutido? Por exemplo, se o produto não chegar, por exemplo. O consumidor perde o direito? Não. Mas qual legislação eu vou aplicar? Então, quando se fala de internet, eu posso acessar, ele pode oferecer para o público brasileiro
Mas o que é esse oferecimento? É só simplesmente o site estar em português? Então são discussões que a própria dinamicidade da internet não permita que sejam, não é que não sejam reguladas necessariamente. Serão super estritas, por exemplo. Estritas, limitadas a um entendimento como esse. Traz algumas inovações que são extremamente positivas, como, por exemplo, a vítima de um compartilhamento indevido de uma imagem, por exemplo, particular, em uma cena íntima, uma cena de nudez, por exemplo, ela pode pedir, inclusive com o auxílio do advogado, preferencialmente com o auxílio do advogado, mas ela pode pedir diretamente para o provedor que mantém isso para que retire, sem a necessidade de uma ordem judicial. Então, o advogado, ele não precisa, para esses casos, ele pode notificar diretamente o provedor que armazena essas informações. E isso o Marco Civil prevê? Ele prevê pontualmente para esses casos. Algumas outras situações, compartilhamento às vezes de opiniões, de imagens que não sejam de nudez, de documentos, de outras questões, ele acaba não considerando de forma pontual e muitas vezes precisa do auxílio da justiça para pontuar essas questões, porque muitas delas, de fato, precisam do juízo de valor. Mas ele trouxe várias inovações, precisa ser melhorado de uma forma muito mais pontual. Existem várias discussões ainda sobre a proteção dos dados pessoais e muitas outras alterações do Marco Civil. Algumas delas vão vingar e vão ser benéficas e outras talvez tragam mais dúvida. Por isso que todos nós devemos utilizá-lo da melhor forma possível, gerando entendimentos e jurisprudências da melhor forma possível, para que possamos ter uma legislação que consiga nos compreender as necessidades da tecnologia e defender os direitos dos usuários. Então, o próprio advogado que procure entender isso está contribuindo até para a atualização desses processos, enfim. Sem dúvida, e não só de uma forma passiva, mas o próprio Marco Civil da Internet, outros projetos de proteção de dados pessoais e outros que virão, aceitam contribuições dos usuários, existem audiências públicas, aceitam contribuições. Então, considerando algo, tendo alguma experiência diferente, uma experiência talvez que não esteja prevista no Marco Civil da Internet. Que inovou, né? Uma coisa que talvez nós nunca pensamos. Né? São tantos direitos novos que foram relacionados com a tecnologia, direito a esquecimento, direito a estar só, ou seja, existe uma proteção um pouco mais incisiva sobre a nossa privacidade, nosso direito à imagem na internet. São novos direitos, novas considerações que muitas vezes vão surgir. Então, é muito importante que o advogado, não só na questão ativa do próprio uso do Marco Civil de uma forma consciente, até da produção de dúvidas e sugestões para alteração, modificação e melhora da lei. Obrigada, Fernando. Muito obrigado. Hoje vocês acompanharam o Fernando, que é advogado, especialista na área do direito digital. A gente volta com outros vídeos aí futuramente no Advise Play. Acompanhe.